Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao RH Top 5 2025. Essa é a trilha 3, o futuro já começou e a roda de conversa em que estamos é: ainda dá para inovar mais quando o assunto é benefícios corporativos? Eu sou o Daniel Consani, CEO do Grupo Top RH, e agora eu vou fazer uma breve audiodescrição minha. Eu sou um homem branco, de estatura mediana, com cabelo, barba e bigode castanhos, olhos também castanhos, e eu estou usando uma malha terracota. Eu estou em um ambiente bem iluminado, em frente a uma parede neutra, mas com alguns elementos de decoração que estão aparecendo aqui ao lado da minha cabeça. É isso aí, a gente vai dar sequência ao RH Top 5 2025 e sim, o futuro já começou e a gente vai entender de que maneira as empresas desse segmento ainda estão inovando. Ainda dá para elevar o nível de inovação, uma vez que esse mercado já trouxe tantas inovações, tantas coisas diferentes, a transformação digital acertou em cheio o segmento de benefícios corporativos, mas ainda há espaço, sempre há espaço para mais, e a gente vai entender como isso está acontecendo e quem vai ajudar a gente a trilhar esse caminho são os nossos convidados mais que especiais para essa roda de conversa. Estou falando da Irinê Nascimento Ferreira, gestora de People, ESG e Comunicação Interna na eFarma. Lembrando que a eFarma está indicada na categoria Benefício Medicamento no Top of Mind de RH deste ano, é por isso que eles estão aqui como convidados para essa roda de conversa. Também participa com a gente o José Roberto Justino, gerente de Processos e Tecnologia na Zuc Saúde Ocupacional, empresa que está indicada na categoria de saúde ocupacional do top deste ano. E, finalmente, também participa com a gente o Calil Elcadre, gerente comercial da Caju. A Caju está indicada na categoria benefícios flexíveis, mas o Calil também está indicado na categoria do top, profissional de vendas e empresa fornecedora. Então, temos aqui um candidato com indicação dupla, digamos assim, tanto da empresa quanto dele profissionalmente na categoria de profissional de vendas. E agora, gente, além de agradecer imensamente a participação de vocês, é um prazer estar aqui com vocês nesse Top 5. Eu quero passar a palavra para que vocês façam também uma breve apresentação de vocês e uma audiodescrição também, começando pela Ilinê. Obrigada. Bom, vamos lá. Eu sou uma mulher 50 a mais, na verdade tenho 52 anos. Sou branca, mas tenho pintinhas no rosto. Eu tenho um cabelo longo até os ombros, loiro. Estou vestindo uma blusa branca com preto, uma camisa social. Estou no meu escritório, vocês vão atrás, tem 2 guarda-roupas, uma parede branca. Sou gestora de RH da eFarma, mas não só de RH, de SD Comunicação, como foi falado. Tive o prazer de ter uma carreira em algumas empresas de tech, como IBM, Kyndryl, Tata, Yaman, alguns roles globais, e agora estou na eFarma com uma super missão que é de impulsionar a saúde através das pessoas, porque a eFarma tem a visão de prover tratamento medicamentoso para mais de 5 milhões até 2030. Então, a gente tem um grande desafio aí para fazer essas pessoas poderem contar com este benefício. Obrigada. Maravilha, a gente que agradece, Elinê. Passo a palavra agora para o José Roberto. Olá a todos, bom dia. Eu sou José Roberto Justino, gerente de Processos e Tecnologia na Zuc Saúde Ocupacional. Eu atuo no segmento de saúde ocupacional há aproximadamente 25 anos. Atuei em empresas como Porto Seguro, Bioqualinet, Salu, Unibem. E atualmente na Zuc eu lidero iniciativas estratégicas e tecnológicas voltadas a melhorias contínuas, inovação e resultados sustentáveis. Eu sou um homem branco, eu estou numa sala clara, bem iluminada. Ao fundo é possível perceber uma persiana branca, uma parede branca na lateral. Eu estou usando uma camisa de manga comprida, rosa, e estou usando um headset na cabeça. Headset na cabeça, Maravilha. claro. Óbvio. Melhor que seja assim, né, José Roberto? Melhor Boa. que seja assim. Boa. Obrigado pela participação. E agora, finalmente, passo a palavra para o Calil. Legal, pessoal. Muito obrigado aí pelo convite. Queria agradecer o Daniel, o Dev também. É sempre legal estar aqui com vocês. Eu sou Calil, gerente comercial na Caju. Sou um homem branco, de pele morena escura, de alta estatura também.
tenho cabelo escuro e também barba castanho escuro. Estou vestindo uma camiseta da Caju, num ambiente também bem iluminado, no escritório. Vai ser super legal aí o papo. Tenho trabalhado com RH durante toda a vida, entendendo as dores, os problemas, e vai ser bacana também trazer um pouquinho da perspectiva do colaborador, que a gente tanto acompanha aqui na Caju, e vai ser legal agregar o papo aí nesse sentido. Maravilha, gente. A gente tem aqui então o cenário prontinho para explorarmos se é ou não possível inovar ainda mais no segmento de benefícios. E na minha apresentação eu pincelei um pouquinho sobre isso, sobre como esse mercado foi fortemente disruptado, digamos assim, ao longo dos últimos anos, né, gente? Assim, é impressionante como o mercado de benefícios mudou. Se a gente pegar, sei lá, de 10 anos para cá, bom, se pegar de 20 anos para cá, que foi quando eu comecei a trabalhar mais com o segmento de recursos humanos, é um absurdo, né? A gente ainda tinha, sei lá, passe de ônibus e, né, aquele impresso mesmo e tal, e sem falar dos tickets ou vales de refeição e etc e tal, e hoje tudo mudou. É claro que a transformação digital tem um papel impressionante nisso, mas a impressão que eu acho que muita gente tem quando a gente fala do segmento de benefício corporativo em geral, e claro que a gente está falando também de benefícios flexíveis, é que esse mercado mudou tanto ao longo dos últimos anos que não tem mais o que fazer. Já batemos num teto, digamos assim. Agora toda essa gestão está muito madura, tanto a gestão por parte de recursos humanos quanto dos próprios usuários e das operadoras também, mas a gente sabe também que quando os mercados atingem essa espécie de pico, o que os diferencia, né, e o que diferencia as empresas é justamente essas melhorias incrementais, que podem parecer incrementais, mas na verdade são diferenciais importantes. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, e eu queria começar essa provocação com a Elinê, também para a gente compor esse mosaico, Elinê, como é que você tem visto as transformações e o espaço atual para inovações nesse segmento? Beleza, Dani. Primeiro você dedurou sua idade, né? Quando você falou dos ticketzinhos. Pois é. Mas tá no rosto da gente, a gente não tem como esconder. Quando a gente fala sobre inovação em benefícios, eu ainda acho que a gente tem, assim, quase com 90% de certeza que a gente tem um espaço gigantesco para inovar. E quando a gente fala em inovar, não é simplesmente vou trazer uma coisa nova, mas trazer talvez uma forma nova de usar coisas que são importantes. Então, vou dar um exemplo da ePharma, por exemplo. A gente tem, dentro da ePharma, mais de 46 benefícios à disposição do colaborador. E ele tem a liberdade de, anualmente, fazer a escolha do que daquilo é importante para ele. Isso tem muito a ver com a cultura da ePharma. Porque a ePharma ela tem uma cultura de oxigenar conexões e a gente faz isso também dentro da nossa área de benefícios, onde a gente proporciona a esse colaborador fazer a indicação do que é importante para ele. Eu acabei de ter um cachorro, poxa, eu preciso de um pet, mas o meu marido tem plano de saúde, então o plano de saúde fica por conta dele lá, o trabalho dele, eu vou usar o pet aqui dentro da ePharma. E isso traz tanto para a gente como ePharma, como para ele, um super benefício e, lógico, engajamento. Então, existe espaço. Acho que tem muita coisa ainda para se fazer. A gente precisa pensar fora da caixa enquanto RH, a gente tem muito medo de errar em algumas coisas, mas benefício é bem estratégico quando é bem pensado. Essa é a realidade. Boa. Deixa eu ouvir o Calil agora. E aí, Calil, como é que você tem visto as inovações? São incrementais, como eu falei, ou nem tanto? Assim, é muito interessante quando a gente olha o mercado, cada dia lança um benefício novo, né? Acho que vocês já devem ter percebido. Para todos os âmbitos da nossa vida, hoje já existe algum tipo de benefício. Faço a meia-culpa, aqui a gente na Caju também todos os dias pensa como a gente pode, né, incrementar esse leque. Mas acho que assim, o mais importante quando a gente fala em inovação e benefícios é se apegar até a palavra inovação, né? Qual é o conceito que ela traz, que é um conceito muito de resolver problemas de uma maneira nova, mais eficaz, mais eficiente. E nesse sentido, talvez inovar não é nem tanto realmente super pensar fora da caixa
ou um benefício super disruptivo, mas sim você conseguir fazer um diagnóstico bacana ali da sua empresa, dos problemas dos colaboradores, do contexto de cada um, e aí sim, né, trazer benefícios que façam sentido para esse contexto. Então, basicamente, se você tiver a capacidade ali de entender as pessoas, as diferentes gerações, as diferentes regiões, né, no caso de empresas grandes, fazer isso não só de forma qualitativa, mas de forma quantitativa também, né, e aí que a gente traz muito o papo de dados, de inteligência artificial, como a gente pode ser mais preditivo nas análises. Isso com certeza vai te gerar ali soluções de benefícios que sejam inovadoras para o seu contexto, né? Então, acho que isso que é o mais importante, não querer realmente atirar para todo lado, mas entender o que para a sua realidade faz mais sentido, porque no fim das contas isso também é algo que, né, não só vai trazer mais retenção, que acho que a gente vai falar depois, mas também a gente vai alocar melhor os recursos ali. Então, acho que eu vejo muita inovação nesse sentido, sabe? Do seu contexto de inovação e não só olhando para o mercado. Óbvio que a gente tem que estar antenado, né? Mas entender a sua realidade é o mais importante. Boa. José Roberto, quando a gente fala de saúde ocupacional, também o mercado tem sofrido várias disrupções, digamos assim. Queria que você falasse um pouco da sua experiência com relação ao segmento e às inovações. Perfeito. Eu concordo com todas as colocações em relação à evolução, né, do mercado de benefícios, com tecnologia, com muitas plataformas, com benefícios variáveis, né, e plataforma com multibenefícios, os colaboradores têm a opção de escolher, né, o que melhor faz sentido para ele naquele momento. A saúde ocupacional é um tema dentro da área de benefícios, né, gerido por benefícios e impacta diretamente na qualidade de vida do colaborador. Os exames ocupacionais, quando bem realizados, eles podem gerar informações para fomentar a empresa para tomar decisões, inclusive em relação a benefícios. Então, eu acho que falta um pouco, né, quando a gente fala de benefícios corporativos, olha-se muito para os benefícios convencionais, né, o bom e velho VT, VR, VA, e muitas empresas acham que é isso, né, que é só isso, e acabam não vendo muitas oportunidades que existem por trás, né, cruzando informações de saúde, de comportamentos do colaborador, de informações de saúde não só do colaborador em específico, mas da população, né, de todo o grupo, e reverter isso para benefícios de saúde psicológica, inclusive, né? E na execução da saúde ocupacional, também a gente vê como um benefício para o colaborador quando você abre a opção para ele de ele escolher onde ele deseja realizar o exame, né? Então, as empresas também veem isso muito como um benefício. A gente atua nessa linha. O colaborador, quando participa do processo admissional, o periódico, quando ele escolhe a clínica, escolhe o dia que ele quer fazer, o horário que ele quer fazer o exame, isso reduz consideravelmente o absenteísmo no exame. Então, isso também pode ser entendido como um benefício, e muitas empresas estão indo nessa linha, né, de trazer o colaborador para o processo, né, desde o início do processo, participar desde o início do processo, não somente receber um kit e ir na clínica fazer o exame, né. Mas eu acho que ainda falta, quanto a benefício, acho que ainda falta cruzar informações, né? Usar a tecnologia e o Analytics para cruzar informações e gerar benefícios que são favoráveis à saúde mental, não simplesmente disponibilizar um aplicativo de meditação para toda a população sem saber se aquilo faz sentido, né, de acordo com a saúde das pessoas. Boa. Conforme vocês foram falando, eu fui tentando fazer um match de tudo que o mercado. Vocês estão aqui como representantes do mercado fornecedor. O mercado fornecedor pensa e o que o RH precisa. E acho que esse é um exercício que vocês devem fazer constantemente, no sentido de que a gente sabe como benefícios corporativos em geral, eles são, digamos assim, a portinha em que o RH consegue ser mais RH, né, gente? Ele consegue mais. Porque um benefício corporativo efetivamente melhora vidas, né? Basicamente é isso. Ele de fato faz diferença na vida do trabalhador, do profissional que tem acesso àquele benefício. Então é o espectro onde o RH, por isso que eu falo, onde o RH consegue ser mais RH, mais impactante em relação à vida das pessoas. Mas é óbvio também que ele usa muitos benefícios para atrair os melhores talentos, para reter os melhores talentos, para engajar a população corporativa e tudo mais. Eu queria que vocês
contassem para a gente como é que vocês desenham soluções. O Kalil até falou, não, a gente até fez um meia-culpa, né? A gente está o tempo todo pensando em produtos, mas eu acho que é fruto desse exercício, né, Kalil? Quer dizer, de pensar em como ajudar o RH a atrair e reter os melhores talentos e, na ponta, em como melhorar a vida das pessoas. Mas eu queria que vocês contassem um pouco sobre a costura, né? Sobre como vocês tecem esse desenho entre aquilo que, obviamente, é bom para a empresa de vocês, é óbvio, a gente está também sempre pensando em como trazer mais produtividade, em como trazer mais lucratividade para o negócio, mas essencialmente em como resolver problemas para o RH. Queria que como o Kalil falou dessa questão do desenho de produtos, queria que você falasse um pouco, começasse a falar sobre isso, Kalil. Legal, Daniel, acho que é super importante mesmo, né? A gente, enfim, hoje em dia, com a tecnologia, a gente pode ir para onde a gente quiser, né? Em qualquer sentido, e benefício não é diferente. Então, construir benefícios, pacotes, que nem a Eline falou também, o desafio de flexibilidade, né? Enfim, não é fácil, não é um desafio fácil. O que a gente tem observado é que acaba sendo uma junção de alguns fatores importantes, né? Então, acho que o primeiro, com certeza, até o Zé Roberto comentou, é o fator dados, informação, analytics, até agora inteligência artificial, como que o RH se torna mais capaz de olhar para isso e tirar conclusões que façam sentido ali para a organização. Não se pode também ignorar o fato de que o mercado está em constante mudança e então a gente tem muita novidade sobre benefícios saindo, né? A própria Caju, a gente lança diversos estudos, é legal estar antenado a isso e ter os benchmarks como referência pode ser super interessante aqui também. E mais do que tudo, também a gente vê muito uma mentalidade cada vez maior de testar e aprender com o teste e depois executar o projeto final. Então, mesmo empresas muito grandes têm tido essa mentalidade, como a gente pensa, ok, olhei os dados, olhei o mercado, vou implementar aqui um piloto e ver o que dá, pensar ali nos indicadores, nas métricas de sucesso, antes de expandir. Então, acho que esse é um caminho que a gente tem visto muito. E outro ponto que acaba sendo, não diria nem a cereja do bolo, mas talvez um dos fatores principais disso tudo, é como a gente coloca o colaborador no centro dessa decisão, né? Como que a gente consegue ouvir o colaborador, tem tantas empresas tão grandes, né? 5 mil, 10 mil, 50 mil colaboradores, como que a gente entende ali as necessidades por meio de pesquisas, por meio de estar com cada um, que acho que é muito que você falou, né? É o RH sendo o RH, e traz essa comunicação da melhor forma para entender ali as necessidades, não só olhando para o número. Então, acho que é um pouco desses pontos, olhar dados, olhar mercado, olhar a ótica do colaborador e testar esses projetos para que cada vez mais eles façam sentido, e façam sentido em métricas de retenção, de atração, mas também em métricas financeiras, que eu imagino que seja um dos principais desafios quando a gente fala ali na hora de implementação de benefício, né? Como a gente senta com o CFO e consegue ter essas conversas de maneira cada vez mais pragmática. Então, acho que esse é um caminho que a gente tem olhado muito, que tem dado muito certo, mas acho que vai ser legal ouvir aí também da Eline e do Zé Roberto como eles abordam esse aspecto também. Oi, Eline? Eu vou me sentar em 2 lugares que eu acho que são lugares de espaço de fala que dá para fazer aqui. O primeiro lugar é o lugar de RH, né? A gente tem algumas pesquisas, a gente tem pulsos dentro da Pharma onde a gente ouve essas pessoas. E quando a gente fala em benefícios, às vezes, e eu gostei quando você falou que é um espaço onde o RH é RH, parece que é uma coisa que a gente está sendo assistencialista, mas essa não é a realidade, né? A realidade é que o benefício ele tem que ser estratégico e ele tem que trazer um resultado para o negócio, porque senão eu sento com o meu CFO e ele vai dizer não, ponto. Não adianta eu achar tudo aquilo muito legal e importante. Então, quando eu faço isso dentro da ePharma como RH, olhando para os colaboradores, a gente, como eu disse, inovou, e isso, essa inovação, trazer essa quantidade, essa flexibilidade para os colaboradores, é uma coisa que eles amam, eles falam até isso dentro da GPTW, a gente tem vários
discursos sobre isso, positivos, falam também no Glassdoor, falando sobre discursos positivos dessa flexibilidade. Então, a gente acha que acertou. E a gente inovou mais uma vez esse ano, né? Onde a gente olhou e falou assim, olha, que legal, mas eu só pensando sozinha, dentro da E-Pharma, talvez não seja o melhor momento. Então, a gente está agora num processo de transição, de colocar a área de benefícios para fora, dentro de um BPO de benefícios, onde ali, além de eu ter certeza que eu vou ser mais ágil, mais rápida, mais produtiva, para informar o meu colaborador se ele tiver alguma dúvida, algum problema, mas eu também vou ter ali, porque aquela área é específica para olhar para benefícios, o creme de la creme. Então, tudo que vier de novo, eu vou olhar e vou falar, tem isso aqui novo, isso aqui está dentro da sua cultura, isso faz parte da cultura E-Pharma, isso vai ajudar a E-Pharma, então eu consigo colocar para dentro e evito o trabalho de eu olhar, eu Elinê, eu E-Pharma, olhar o tempo inteiro para isso. Então, essa é uma outra inovação que a gente está fazendo, poucas empresas estão fazendo isso, que é colocar a área de benefícios dentro de um BPO para trazer o creme de la creme, para trazer maior produtividade, para trazer melhores oportunidades para os nossos colaboradores. E aí eu vou sentar num outro espaço de fala, que é o espaço de fala da E-Pharma olhando para o mercado, né? Como a E-Pharma vai falar com a Elinê da outra empresa. Então, a gente tem uma NR1 acontecendo já e que as pessoas ainda estão sofrendo muito com ela, vamos dizer assim, sem saber muito as informações. A gente vem de uma pandemia onde a grande maioria das pessoas ficaram doentes emocionalmente, então o psicossocial passa a ser importante. E, querendo ou não, isso tudo passou a fazer parte desse mundo E-Pharma e a gente pensou num produto chamado Oxi. O que ele traz? É um cartão de benefícios de medicamento, que além de trazer o benefício do medicamento para o colaborador, que às vezes você pode parecer que não, mas ir só no médico, o médico sempre vai receitar um remedinho. E às vezes você não tem aquele dinheiro naquele momento para aquele remédio. Então, além disso, ele também traz a plataforma, como o Zé disse, que vai adequar a sua nutrição, vai adequar a sua meditação, vai te dar exercícios e tudo mais. Ele também traz uma plataforma onde você tem esses dois benefícios. Então, com isso, a gente entende que a gente está resolvendo uma dor do RH. Porque saiu de uma NR1, com certeza você vai ter que pensar como é que eu cuido do meu colaborador de uma forma mais ampla, não somente com uma plataforma, mas também provendo a ele um acesso a medicamentos. Boa. José Roberto? Eu não sou de benefícios, eu não atuo em benefícios da empresa, eu não vendo benefícios, não faço gestão de benefícios, mas assim, como processos, né, eu reforço que eu entendo que análise de dados com informações comportamentais de funcionários, informações de saúde, são a verdadeira inovação, né? A inovação útil é cruzar, é escutativa, é ouvir as necessidades dos colaboradores através de pesquisas, e, enfim, e diversas outras ações, e cruzamento dos dados de absenteísmos, dados de uso de convênio, para entender as necessidades reais desses colaboradores e resolver as suas dores. E quanto ao RH, eu entendo que dores do RH, como por exemplo, problema de turnover alto, que muitas vezes são influenciados, né, pela falta de benefícios, e a gente vai entrar em questão de retenção, né, mas benefícios muitas vezes faz sentido numa saída ou na manutenção de um colaborador na empresa, né, e eu acredito que o RH tem que trabalhar com benefícios que também promovam, né, o crescimento do colaborador, né, então a capacitação profissional, identificar quais são as aptidões, os gostos dos colaboradores e oferecer catálogos de cursos, de workshops que ele possa participar e se desenvolver. Reconhecimento, né, dos colaboradores através de sistemas, de plataformas que reconheçam as conquistas, os méritos dos colaboradores, que isso gere, né, reconhecimento realmente para ele. Um ponto que eu considero também é a educação financeira, né, fazer oferecer como benefícios consultorias financeiras. Então, muito provavelmente isso existe, tem muita empresa trabalhando, mas que em geral as empresas não olham muito para isso.
e que eu acho que são pontos realmente que são eu consideraria isso, né? Eu, como colaborador, eu consideraria se eu tivesse tudo isso, né? Se eu tivesse como um benefício da empresa uma consultoria financeira, ou se eu tivesse a possibilidade de fazer cursos, né, promovidos pela empresa, serão cursos pagos, mas workshops e algumas ações que a empresa promovesse, eu enxergo isso como benefícios muito consistentes, né, que vão muito além do básico, né, dos benefícios de prateleira. Então, que gera um resultado positivo para o colaborador e para a empresa. Boa. Você sabe, você falou, eu não trabalho diretamente com benefícios, de fato, né? A gente está falando do mercado de saúde ocupacional, mas eu queria te ouvir, José Roberto, porque muito do que o Calil trouxe tem a ver com o que você já tinha dito da importância de colocar o usuário, né, o profissional no centro, quer dizer, ouvi-lo de Sempre. fato, né? E essa escutativa me parece ser um ponto de inovação que nem é tão novo assim, né, gente? Escutar a gente, né? Mas a gente está num ponto em que a gente precisa parar para escutar as pessoas, né? Essa pode ser uma grande forma de inovar, é entender o que elas de fato precisam e tudo mais. A gente está caminhando para a reta final do nosso bate-papo e eu queria de fato conversar com vocês sobre retenção, mas ainda entender se vocês enxergam o papel dos benefícios como crucial, tanto na retenção quanto na construção de uma marca empregadora forte nos dias de hoje, começando pela Eline, que tá concordando. Sim, sem dúvida nenhuma. Acho que o Calil trouxe isso que eu acredito muito, né? Benefício por benefício, benefícios. Eu estou fazendo bench, aquela empresa tem o benefício A, essa aqui não tem. Não funciona. O benefício ele tem que ser dentro da estratégia da empresa, ele tem que estar acoplado com essa estratégia e impulsionar a empresa para fazer essa estratégia acontecer, sempre com a pessoa no meio, sem dúvida nenhuma. Então, meu ponto é que, sim, o benefício é estratégico, é importante, e se ele não estiver conectado à cultura, ele não reforça uma coisa que traz tantas pessoas para dentro da empresa, que é o employee branding. Então, benefícios dentro de employee branding atrai muitos colaboradores, porque aquilo também vai fazer match com ele. Então, para mim, a resposta é sim. Temos que fazer sempre o benefício de uma forma estratégica, não só olhando para a bench, mas também olhando para o que a minha cultura proporciona e quais são os melhores benefícios para os meus colaboradores. Perfeitamente. Calil? Acho que esse é o ápice, né? Quando a gente fala de benefícios, é entender como ele impacta, como ele ainda falou, na estratégia da corporação, que costuma ser muito forte quando a gente fala de atração e retenção. Até alguns dados interessantes, quando a gente fala de atração, um dado da Provoker é que 86% dos colaboradores que enxergam benefícios inovadores sentem que também a empresa é mais atrativa. E um dado de retenção muito bacana do LinkedIn é que 30% dos colaboradores no Brasil deixaram seus empregos no último ano por conta dos benefícios, por não achar que fazia sentido para eles. Então, a gente tem sido muito provocado por esses números em entender como atuar, né? E a gente vai até além, assim, além do salário, além do básico de benefícios, de alimentação, vale-refeição, o que mais impacta nessa estratégia de atração e retenção, né? E a gente tem falado de muita coisa, a gente tem falado de work-life balance, a gente tem falado de bem-estar no geral, a gente tem falado de desenvolvimento em si, de reconhecimento, de carreira, então são muitos elementos além do básico. Óbvio que a gente costuma dizer que o feijão com arroz bem feito ainda faz sentido, né? Então você tem uma boa estratégia de remuneração, uma boa estratégia de benefícios, mas esse olhar para o todo no mercado competitivo tem sido cada vez mais forte e tem diversas formas de você olhar os porquês disso, né? Um porquê é você perceber que a organização que você está entrando se importa com as pessoas, tão simples quanto isso. E outro, acho que a Eline falou, que acaba ganhando cada vez mais espaço, é a flexibilização. E nem sempre a flexibilização só dos benefícios, né, como faz a Caju, mas a flexibilização de políticas, a flexibilização de horários. Hoje, no Brasil, o top 5 benefício mais requisitado ainda é home office e horário flexível.
principalmente quando a gente olha para as novas gerações. Então, ter esse entendimento, né, de todo esse espectro, né, que impacta ali a atração e atenção é super importante e, óbvio, na ótica de benefícios, como você acaba impactando isso, né? Saúde ocupacional, José Roberto, também tem um papel importante na questão da retenção. Como é que você vê isso? Eu acredito que sim. Quando a empresa cuida da saúde ocupacional da população, né, quando ela se preocupa em promover ações que promovam a saúde do colaborador, coletivo, individualmente, isso com certeza o colaborador considera, né? Os benefícios, eles refletem a cultura, né, os valores da empresa. Então, se a empresa promove a saúde do colaborador, se preocupa com a saúde do colaborador, né, ele vai pensar 2 vezes em sair. Se ele se sente bem, se a empresa se preocupa com questão de ergonomia, né, se ela promove pausas para fazer ginástica laboral. Muitas vezes no dia a dia a gente nem vê tanto isso, né? As empresas às vezes acabam não promovendo isso. As pessoas que estão hoje em home office, elas estão lá no mundo delas, um mundo à parte. Então, acho que tem que ter um olhar também específico, né, para esse público. O home office é visto como um benefício, todo mundo vê isso como um benefício, mas estar lá, né, trabalhando de casa, muitas vezes a pessoa acaba não tendo esse cuidado, né, com a ergonomia, com a questão das pausas. Então, eu considero sim que tem uma influência direta, né, e o benefício de saúde ocupacional, acho que o funcionário considera sim, pode ser decisivo na manutenção, né, em ficar na empresa ou sair. Maravilha. Acho que a lição que fica da nossa conversa é que cuidar de gente, mostrar que você se importa com as pessoas, ainda é uma ótima estratégia de recursos humanos, né, gente? Eu quero agradecer imensamente a participação de vocês. Foi muito bom conversar, tanto com o José Roberto, com o Calil, com a Elinê. E para você que está nos assistindo, eu quero deixar aqui o recado, óbvio, você já sabe, para além de continuar todas as rodas de conversa aqui no RH Top 5 2025, para também fazer parte do colégio eleitoral do Top. A gente está na reta final da segunda fase de votação do Top deste ano, o topfmindrh.com.br, o nosso site está literalmente bombando, porque tem muita gente entrando lá, mas sempre cabe mais um. Então, se você é profissional de recursos humanos, basta entrar lá, faz um breve cadastro e aí você já pode votar no Top. Pode fazer sim a diferença na votação do Top, para quando a gente for conhecer os grandes vencedores, os grandes ganhadores do Top, na grande festa do dia 22 de outubro de 2025, que vai acontecer no Tokyo Marine Hall, em São Paulo. Você está convidado também, os ingressos já estão à venda. Fica à vontade para entrar em contato com o nosso time e garantir o seu lugar lá no Top of Mind de RH deste ano, tá bem? A gente se vê nas próximas rodas de conversa do RH Top 5 2025. Um grande abraço e até mais. Para conhecer mais sobre o prêmio e todos os indicados, tenha sempre por perto os anuários Rumo ao Top e os eleitos. Acesse e receba a edição impressa ou digital. A votação para o Top of Mind de RH termina no dia 30 de setembro. Acesse e vote. Garanta seu lugar na noite de premiação deste ano. Os ingressos já estão à venda. E não se esqueça de interagir com a gente nas redes sociais. Marque Top of Mind de RH no LinkedIn e Instagram e a nossa hashtag 28TopRH.